Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos começar o painel aqui. Bom, acho que é boa noite já, né? Boa noite. Sou o Christian Meyer, eu sou senior na Northeastern University aqui em Boston e tenho a honra e o prazer de introduzir esse painel com André Esteves, né? Bom, nesse painel a gente vai explorar a visão de uma das figuras mais influentes do mercado financeiro brasileiro e da América Latina, alguém cuja trajetória se confunde com a própria evolução do setor nas últimas 3 décadas, refletindo sobre os desafios, aprendizados e escolhas pessoais que moldaram sua liderança. Também vamos olhar para o Brasil, um país de contrastes, de ciclos de otimismo e frustração, onde o futuro parece sempre ao alcance, mas raramente é plenamente realizado. É uma oportunidade única de escutar quem está no centro das transformações do país e que acredita profundamente no seu futuro. Bom, para ele, a gente vai contar com a moderação de Pedro Farias, que completou sua graduação em Harvard em 2020, onde estudou matemática aplicada à economia e presidiu a Brasil Conference em 2019. Após se formar, foi investidor na Stockbridge Investors, um hedge fund da empresa Berkshire Partners. Hoje, Pedro está no MBA na HBS, mas, acima de tudo, Pedro é uma inspiração para todos nós estudantes, como modelo de liderança e engajamento com a transformação do Brasil. Senhoras e senhores, Pedro Farias. Calma aí, André. Bom, agora sim, chegou o momento que todo mundo está esperando. Nosso palestrante de hoje dispensa apresentações, mas mesmo assim vale a pena relembrar alguma das passagens emblemáticas da sua trajetória. Bom, carioca, formado em Ciência da Computação pela UFRJ e torcedor do Flu. Ele começou como estagiário do Banco Pactual lá em 89 e não ficou só no cafezinho e em apenas 4 anos virou sócio do banco. Quando o Pactual foi vendido para o UBS, assumiu a chefia global de renda fixa, mas essa história estava longe de acabar. Em 2008, fundou o BTG Investments e no ano seguinte liderou a recompra do Pactual, criando o BTG Pactual como conhecemos hoje, um dos maiores e mais influentes bancos de investimentos da América Latina. Hoje, além de sócio sênior e chairman do BTG, é também um pensador sobre Brasil, economia, política e inovação. Um líder que fala sobre bater ou tomar o DI futuro de janeiro de 31, com a mesma clareza com que reflete sobre o país, a educação e o futuro da inovação no Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, André Esteves. André, muito obrigado de estar conosco aqui hoje. Ficamos muito felizes com a sua presença. Eu queria já começar com um tema que a conferência estava discutindo logo antes de nós, que era o tema Brasil, com Armínio Fraga. Nós dois gostamos muito de macroeconomia, a gente assistiu esse painel. Um dos temas que talvez está sendo mais discutido agora é que o Brasil, atualmente e historicamente, tem um dos maiores juros reais do mundo, em relação a outros países, em relação a outros países em várias épocas de sua existência. Queria perguntar para você 2 coisas em relação a isso. Uma, por que é importante, o que a gente deve fazer para diminuir esse juro real, se deve ser diminuído. E 2, como banqueiro, para você, como que você pensa entre ter um juro mais alto e poder render um pouco mais alto, versus um juro real também prejudica a sua economia e, portanto, o país em que você está? Então, como que você junta esses 2 fatores pensando sobre juros? Bom, boa noite a todos aqui. Prazer estar aqui na Brasil Conference. Já estive aqui há muitos anos atrás. Temos uma relação longa aqui com Harvard. O BTG tem um programa mais longo corporativo na Harvard Business School desde 2012. A gente traz 50 sócios para cá para passar uma semana aqui pensando e crescendo, como todos vocês estão aqui na audiência. Prazer estar aqui, ver casa cheia para esse nosso bate-papo. Então, olha, Pedro, começando pelo fim da sua pergunta, esse juro alto para o banco é um falso dilema. Esse juro é ruim, por exemplo, para o BTG, né? E é ruim para os outros bancos também, é muito juro, né? Existe uma falsa impressão de que os bancos ganham com juros altos.
Isso é uma falsa impressão, não é verdade. Aumenta a inadimplência no crédito ao consumidor, aumenta a inadimplência das empresas, você não tem novos aumentos de capital, novos IPOs, cai a atividade econômica, não tem fusões e aquisições, retração de investimento externo real. Então, não é bom o juro alto. Para nós, é um falso dilema. Eu preferia que o juro para os negócios tivessem menores. Aí, vamos para a primeira parte da sua pergunta, que o Armínio falou um pouco, mas eu vou tentar colocar com talvez um pouco mais de ênfase. A gente está praticando uma política que não está muito bem coordenada entre a política fiscal e a política monetária. A gente está com o juro muito apertado e o fiscal muito frouxo. É mais ou menos como se você estivesse dirigindo um carro e você estivesse com um pé no acelerador e o outro pé no freio. Naturalmente, o carro não vai seguir, não vai fazer aquilo que você o que ele poderia fazer de melhor. Então, o juro está excessivo, estava na hora de a gente apertar um pouquinho o fiscal e o juro ia cair. Esse é um mix mais adequado para o momento. Agora, o Banco Central ele trabalha com as variáveis que estão presentes. A meta dele é levar a inflação de volta para aquilo esperado. Então, o juro está muito alto, mas o Banco Central está fazendo o trabalho dele. Mas eu acho que o todo de política econômica podia facilitar um pouco a vida do BC. Sem dúvida. Existem mudanças estruturais que você acha que ajudariam a diminuir esse juro a longo prazo? Olha, eu acho que o Brasil, e a gente costuma ser sempre muito crítico, muito pessimista. Eu não sou pessimista, não. Eu acho que está fácil consertar o Brasil. As fórmulas são conhecidas, não existe nenhuma, não precisa dar nenhum salto mortal, carpado, invertido, descer Deus à terra e fazer virar presidente do Brasil, não precisa de nada disso. Eu acho que o Brasil, pelo contrário, se você olhar nos últimos 8 anos, mais ou menos, a gente foi o país que mais fez reformas estruturais no mundo. A gente, durante a pandemia, fez reformas estruturais. Pouquíssimos países fizeram, tanto a nível macro quanto a nível micro. A gente fez uma reforma trabalhista num governo que tinha 9% de popularidade, que foi o governo do presidente Temer. Nós fizemos uma reforma previdenciária num presidente que não acreditava tanto na reforma previdenciária, mas fizemos uma boa reforma previdenciária. Vamos lembrar que a tentativa de fazer uma reforma previdenciária como a nossa, na França, gerou aquele movimento dos Yellow Jackets. E no Brasil a sociedade comprou aquela necessidade. Por último, nós fizemos uma reforma tributária, longe da ideal, mas andamos para frente. E, junto com isso, a gente também fez muita coisa microeconômica, que são tão relevantes quanto essa. Né? Foi citado aqui mais cedo, mas eu quero enfatizar mais. A gente fez um novo arranjo regulatório sobre saneamento. E a gente fala muito de política social, etc., muitas vezes com um tom demagogo, populista. Não existe nenhuma política social mais relevante do que a gente fez no saneamento. Essa reforma do arcabouço de saneamento e a consequente as privatizações que estão se sucedendo nos diversos estrados, né? Obviamente que a mais emblemática delas é a Sabesp. Não se trata aqui de ideologia, né? Se o modelo antigo funcionasse, a gente não teria o que a gente tem, que é uma boa parte da população sem saneamento básico. Isso sim é uma vergonha. Então, a reforma que a gente fez de saneamento ela é um resgate da dignidade, é uma responsabilidade de todos nós. A gente não pode aceitar um Brasil onde parte da população não tem saneamento básico. Então, eu acho que a gente andou para frente. Nós evoluímos também no setor elétrico, nós evoluímos no BNDES, nós melhoramos a governança de instituições públicas, nós fizemos privatizações. Olha, a Eletrobras privada ela é mais eficiente ou menos eficiente do que a pública? Ela atende interesses menores políticos ou não? Olha, todo mundo aqui no auditório sabe a resposta. Então, andamos para frente, sim. E não é à toa que o crescimento no Brasil, ainda que esteja aquém do que a gente gostaria, ano passado foi o 4º ano seguido que ele surpreendeu para cima do que os economistas imaginavam. Né? Todo ano tem o início do ano, as expectativas, etc., e durante 4 anos seguidos a gente foi melhor. Isso não é à toa. Né? Porque às vezes a gente tem a impressão que você vai fazer uma reforma
Fiz a reforma da Previdência, 6 meses depois o país vai sair cantando pneu crescendo. Não é assim que funciona. Agora, a sucessão de medidas certas faz você andar para frente. E quando você olha onde está a fotografia do que a gente está, eu acho que está fácil, né? A gente está com desemprego zero no Brasil, né? Então, basicamente, a pleno emprego. Nós estamos com déficit primário que está perto do zero também. Mas a taxa de juros está muito alta, mas tudo isso é verdade. Agora, você não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E o juro está 14, porque a inflação está 5,5. Para boa parte aqui da audiência do auditório, eu conversava mais cedo com o nosso PGR, Paulo Gonet, aqui honrosamente presente. Para a nossa geração, né, Paulo, 5,5 de inflação há 20, 30 anos atrás, era um sucesso absoluto, era um sonho inalcançável. Chegamos lá, agora somos civilizados, né? E, na verdade, na hora que o juro vai a 14, porque nós, sociedade, não aceitamos aquele 5,5, tem que ser o 3, que é a nossa meta, isso aí me enche de satisfação e de otimismo com que a gente pode realizar. Então, eu estou achando que está fácil, a gente precisa seguir, não é nenhuma regra econômica sofisticada, não. É uma coisa muito mais simples, é o bom senso. Se a gente seguir o bom senso, a gente vai daqui para melhor. Então, eu não estou com essa preocupação do que não dá para fazer. Nós, juros de 7,5, nós vamos quebrar, vai bater o carro no muro. Dá sempre para consertar. Eu concordo que nós, muitas vezes, somos muito críticos no nosso país. E é importante lembrar que o progresso não é sempre linear, né? Tem subidas e baixas. O que eu gosto de falar é quando a gente olha assim, os últimos 30 anos, e aqui, vocês todos que estão aqui em Harvard ou nas outras universidades em Boston, que tiveram o privilégio de poder sentar aqui, no Brasil, nos últimos 30 anos, o ambiente foi turbulento. O ambiente foi turbulento politicamente, economicamente, muita volatilidade, muita incerteza, largando no pré-94, onde a gente tinha hiperinflação, né? Tivemos sequências de desvalorizações, uma certa incerteza sobre a alternância de poder, né? Até confusão institucional recente nós tivemos. Então, não foi um ambiente simples. E, no entanto, nos últimos 30 anos, a gente construiu diversas empresas espetaculares no Brasil. O BTG é uma delas e tem várias outras. E a boa notícia para vocês é que os próximos 30 anos, com certeza, serão menos hostis do que os últimos 30 anos. Se a gente fez o que fez nesses últimos 30, dá para fazer muito mais nesses próximos 30, onde vocês vão ser os protagonistas. Então, nada de ficar trabalhando aqui pelos Estados Unidos, todo mundo volta para o Brasil. Porque o país só se constrói com gente boa como vocês. Não adianta a gente achar que vai... Um dia sentou na cadeira esse presidente que é um show e ele que vai resolver o Brasil. Nada. Quem produz riqueza é quem vai lá, assume risco, trabalha 12 horas por dia, tem um sonho, realiza seu sonho com o trabalho, que são vocês. Então, vocês que vão construir esse Brasil aí. Uma das coisas que eu acho que foi muito importante também do que você falou agora foi o fato que o PIB brasileiro foi melhor do que a expectativa nos últimos 4 anos. E vem crescendo mais do que economistas brasileiros, internacionais, o Banco Mundial esperava. Parte desse crescimento foi a força do nosso setor de agronegócio e nossa habilidade de exportar bastante para os países por todo o mundo. Agora, nesse clima que talvez haja menos livre comércio, mais tarifas e países estão se tornando um pouco mais insulares, como que a gente garante que a gente vai manter nosso crescimento, talvez tendo menos habilidade de exportar? Olha, o Brasil ele é essencialmente um exportador de commodities. E não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, é um talento que a gente tem e a gente está explorando esse talento. Eu aqui abro um parêntese, porque às vezes tem uma certa obstinação, principalmente em economistas com a cabeça mais... no mundo antigo, uma certa obsessão com reindustrialização e tal, quando que, na verdade, eu fui, há 2 anos atrás, eu fui ver a colheita do algodão, né? Eu fui numa das fazendas dos Magres, lá em Mato Grosso, em Sapezal. Sapezal, onde começou essa revolução agrícola maravilhosa brasileira. E aí eu entrei numa colheitadeira daquelas, tal, enorme, né?
e um técnico sofisticado dirigindo aquilo, controlado tudo por GPS. Existe um rápido processamento do algodão que é colhido pela própria máquina, uma distribuição logística sofisticada, e o cara vai trocando o fertilizante de acordo com o weather forecast, altamente sofisticado, e a cada metro quadrado numa fazenda de 70 mil hectares. Porra, esse é um processo industrial. Impressionante. Que a gente está obcecado com industrialização. Ou para fazer a tampinha dessa garrafa aqui é mais sofisticado do que isso. Não é. Então, eu não estou com essa obsessão assim de reindustrialização. Acho que o Brasil tem seus talentos, suas vantagens competitivas, sua liderança global, ocupa uma posição geopolítica única, que nós somos o principal provedor de food security do mundo. Nos próximos 20 anos, do delta de crescimento do consumo alimentar mundial, o Brasil vai ser responsável por prover 80%. Isso é uma posição geopolítica fantástica. Se aí não fizer besteira, nem para a esquerda, nem para a direita, andar na rua, a gente pode tirar muita vantagem desse posicionamento. Então, vou fechar meu grande parêntese e voltar para a sua pergunta sobre tarifa. Primeiro, eu estou achando um horror esse negócio que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? Um horror. É um horror econômico, um horror geopolítico, um horror moral. Estou achando um horror. Agora, o Brasil ele é menos afetado. Por que ele é menos afetado? Porque a tarifa é um instrumento essencialmente contra produtos industrializados, ou pelo menos ele é muito mais efetivo de produtos industrializados, né? Eu sou aqui um grande importador de cobre, eu vou botar aqui 30% de tarifa no cobre do Chile. Bom, no dia seguinte você vai comprar o cobre do Chile 30% mais caro, não vai só ajustar o preço, porque não tem outro provedor do cobre do Chile, assim como, em geral, as commodities funcionam. Então, o Brasil ele tá um pouco fora desse mundo. Se a guerra comercial realmente seguir entre Estados Unidos e China, e aí, importante dizer também que a guerra comercial ela é uma coisa meio imprevisível, né? O país A ataca o país B, que retalia o país A, mas o grande prejudicado é o país C. E você não tenha dúvida, nessa confusão, o país C é a Europa, A e B, Estados Unidos e China. O Brasil, e de uma certa maneira a própria América Latina, está um pouco fora desse ambiente. Portanto, você vê que mesmo nessa largada meio doida, a gente teve 10% de tarifa, que não muda muito a vida, e eu acho que a gente está mais protegido disso. A gente deve usar, pelo contrário, a nossa vocação para o multilateralismo, nossa boa relação com todas as regiões do mundo, né, que são um privilégio brasileiro, que não nasceu por acaso, nasceu pela nossa índole. Nós somos assim. Nós temos boas relações com os Estados Unidos, com a Europa, com o Oriente Médio, com a China, com nossos vizinhos, e que seja assim, né? Que a gente já viu, às vezes, um grupo político implica com a turma A, outro com a turma B, bobagem danada, a gente só perde. E, por outro lado, a gente só ganha tendo boas relações, né? Em algum momento, nos últimos 2 anos, o Brasil importava fertilizantes da Rússia e da Ucrânia ao mesmo tempo. O Brasil é um dos raríssimos países que tem essa capacidade, que a gente mantenha. E tudo isso também volta ao ponto que você fez, que nós focarmos na nossa comparative advantage, né, na nossa relativa força no agronegócio, está nos ajudando também agora. Nos impacta menos com as tarifas por causa desse investimento no agronegócio. Queria falar um pouco mais sobre também o banco. Especificamente, o BTG é muito conhecido por seu modelo de partnership, né? Os sócios detêm mais ou menos 70% do banco. Eu queria entender um pouco para você por que isso é importante e o que tem a ver esse processo de partnership com uma visão de longo prazo, e também o que você mais gosta e mais gostaria de mudar sobre esse sistema de partnership. Olha, para quem não conhece, esse sistema de partnership, ele não é uma coisa original nossa. Pelo contrário, ele nasceu aqui, ou melhor, nasceu na Inglaterra, lá atrás, no século XIX. Os primeiros bancos do mundo, eles eram sociedades. E isso se desenvolveu, mas ao longo do século XX, esses bancos foram se consolidando e foram se tornando empresas de capital aberto, grandes corporations,
foram acabando os partnerships financeiros, né? O BTG ele abriu capital em 2012, a gente é uma empresa de capital aberto, mas a gente teve o privilégio de ver os erros cometidos pelos outros. Então, eu estudo partnership há muitos anos, e o último dos grandes bancos americanos a abrir o capital e acabar o partnership foi o Goldman Sachs, em 99. E o partnership vai muito mais além de você chamar um colega ou outro de sócio, né? O partnership é todo mundo está ali com uma parte relevante do seu capital, formando o patrimônio do banco, e principalmente você tendo uma cultura dentro da empresa que todos são donos. Quando a gente vai recrutar algum de vocês, e vários aqui estão fazendo summer ou vão fazer summer no banco, ou vão trabalhar no banco, a gente não quer contratar um funcionário eficiente, trabalhador e ético. A gente quer contratar um dono eficiente, trabalhador e ético, mas a gente quer contratar um dono, alguém que um dia vai ter um pedacinho daquele negócio e manter a cultura da empresa, né? E quando a gente abriu o capital em 2012, eu tinha uma obsessão para a gente estava crescendo, era um tamanho de empresa que tinha que ser uma empresa de capital aberto, ou pelo menos cabia ser uma empresa de capital aberto, era mais razoável, mais natural, até do ponto de vista regulatório, melhor, mas não acabar com o modelo. Então, a gente criou uma grande holding, onde o sócio tem 100%, e essa holding tem os 70%. E lá na holding são as mesmas regras de sempre, do partnership, que pouco mudaram desde o início da história, que não eram tão diferentes assim, da Goldman, ou do Morgan Stanley, ou do JP Morgan, em priscas eras, onde eles eram partnerships. Agora, isso é raro. O setor financeiro, o BTG é o maior partnership do mundo. Isso me dá muito, muito orgulho e muita satisfação. E a gente não pretende mudar nada. O que eu gostaria de mudar, mas é impossível, é o trabalho que isso me dá no final do ano para discutir quanto cada um compra, quanto cada um vende e tal, que esse é o meu principal job description na companhia. Então, claro, é uma semana muito intensa, então dá muito trabalho para minha mulher ficar me aguentando naquela semana tão dura, mas eu já faço isso há mais de 20 anos, então já tenho uma técnica para isso aqui, e obviamente meus sócios participam de tudo e ajudam a executar, e eu acho que a cultura da empresa faz a diferença, né? Você olha o Management Committee do BTG, tem 13 sócios, e o tempo médio de empresa é de 26 anos. Isso esse uniqueness de sentimento, de pertencimento, é o que faz a competitividade da companhia. Então eu gosto muito do modelo e o nosso edge está no modelo, né? Tem uma opção de gente talentosa, a gente ocupa bons nichos de negócio, tal, mas a cultura é que faz realmente a diferença dentro do banco. Outra organização que o BTG tem muito impacto, mas outra organização que está tendo muito impacto agora, mais jovem, mas já tendo impacto, é a Intellia. É um projeto que é muito importante para você, e nós já estamos vendo os impactos dela. Queria entender o que você acha que Harvard e MIT conseguem aprender sobre o que está acontecendo na Intellia. Olha, Intellia, para quem não sabe, é uma faculdade, Intellia é Instituto de Tecnologia e Liderança, que eu e uns sócios do banco criamos, é um projeto filantrópico, né? Nós fizemos uma grande doação de 200 milhões de reais para a criação da Intellia, e ela nasceu de um certo inconformismo. A gente estava vendo uma palestra onde um dos fundadores da Sequoia falava sobre as oportunidades de investimento em mercados emergentes e falando muito bem do Brasil, não era na conferência de Harvard, era lá em Stanford, falando muito bem do Brasil, mas no final concluindo, mas não vamos investir no Brasil, não. Porra, aquele negócio ali nos provocou e depois, mas por que você não vai investir no Brasil? Eu quero que nós fizemos uma conta e vai faltar engenheiro lá na frente. Não tem engenheiro para as empresas crescerem como a gente precisa que elas cresçam. E aquilo criou um certo inconformismo na gente. E nós voltamos para casa, fizemos o dever de casa e chegamos à mesma conclusão que ele. Você pega as grandes escolas, as melhores escolas de engenharia lá no Brasil, o ITA, o IME, a UFRJ, a USP, que são grandes escolas, e o número de vagas nos últimos 30 anos cresceu 50%. Estou chutando o número aqui, mas uma magnitude desse tipo. Só que a demanda aumentou 50 vezes. Então, ou a gente faz alguma coisa, ou nós vamos ficar com esse gap. E aí criamos uma escola de excelência, né, um MIT brasileiro,
que é a Intel, onde 2/3, mais ou menos, dos estudantes estudam com bolsa. Né? Bolsa, para nós, não é pagar a faculdade. Se você precisa de faculdade de alimentação, é a faculdade de alimentação. Se é faculdade de alimentação e moradia, é faculdade de alimentação e moradia. Se é faculdade de alimentação, moradia, um par de sapato para você ir para a escola, também está incluído. O que acontece? E o vestibular na Intel, ele não é por nota, ele é por distância percorrida. Né? Se você estava lá numa comunidade, na periferia de uma capital do Nordeste, e conseguiu chegar quase lá, ficou 2/10 assim atrás do meu filho, 2 meninos maravilhosos aqui de Harvard, ele que entra, porque a distância percorrida foi muito maior. Então, eu acho que o projeto da Intel é você ajudar a transformar o Brasil. E a sua pergunta sobre Harvard, Stanford ou MIT, na verdade, a gente tem pouco para ensinar para eles. Mas eles ensinaram uma coisa muito importante, que a gente olha essas universidades maravilhosas, estamos todo mundo aqui em Harvard, e elas existem, de novo, porque não foi um presidente visionário que sentou lá na cadeira e, de repente, vou fazer tudo isso. A sociedade fez isso. Alguém um dia foi lá e fez. A Intel, além de ser um negócio maravilhoso, eu espero que seja inspiração para outros que tiveram o privilégio de ter a oportunidade que nós tivemos no Brasil de transformar a sociedade. Então, a gente foi lá e fez. Vamos fazer um MIT, um Stanford no Brasil. Então, que surgem outras Intels por aí. Quem quiser criar uma, eu dou todo o script, tudo que a gente aprendeu, todos os erros que a gente cometeu, para fazer uma melhor ainda. Quanto mais, melhor. Né? Ainda bem que tem Harvard, Stanford, MIT, Wharton. Você olha aqui, tem 10 universidades maravilhosas. Então, no Brasil temos boas, mas falta, principalmente nessa área. Então, a Intel é um movimento para ajudar a transformar esse Brasil no lugar que a gente acredita que ele possa ser. E não só a formação da escola em si, mas também toda essa parte por trás que permite que as pessoas consigam usufruir dos recursos da escola. Né? Você tem que dar à pessoa a habilidade de focar nos estudos e, portanto, esse apoio. Porque você sabe, ô Pedro, quando fala-se muito de desigualdade, né? Foi uma pauta que estava muito na moda, agora baixou um pouquinho. Eu gosto dessas coisas, você entra na moda, sai da moda, né? Parece... O que está acontecendo assim, com a pauta ESG aqui nos Estados Unidos é uma coisa louca, né? É impressionante. Enfim, eu fico na dúvida, assim, às vezes dá vontade de perguntar para um CEO de uma grande empresa, mas vem cá, você acredita em quê de verdade? Né? Você ontem achava que a coisa mais importante do mundo era isso, agora você acha que não tem mais nada disso, já resolveu, não tem mais mudança climática, não existe desigualdade de gênero, está tudo legal. Né? Ou não tinha aquele problema todo antes, ou o problema foi resolvido, né? Enfim, então nós não somos assim, sabe? Nós somos meio autênticos e acreditamos em fazer o certo. Agora, você falou do apoio que a gente dá, e eu citei desigualdade, porque a desigualdade que me incomoda é uma um pouquinho mais qualificada. A desigualdade que a gente não pode aceitar no Brasil é a desigualdade de oportunidade. Aquele que tem talento, tem vontade, mas ele não teve o direito de chegar lá. Essa desigualdade a gente não pode aceitar. Aonde cada um vai chegar vai depender de cada um. E não tem certo nem errado. Não significa que o sujeito tem $1 bilhão é mais feliz que o cara tem 1 milhão, ou que o cara que está na política é mais feliz do que o sujeito que está na academia, ou que o outro foi empreendedor. Cada um tem a sua verdade. E eu não estou incomodado com isso. Agora, a desigualdade de oportunidade, ela deve nos trazer inconformismo. A gente deve usar a nossa capacidade para mudar ela. Então, a Intel, esse programa extenso de bolsas que vai da gente dar roupa, caderno, comida, moradia, material escolar, mensalidade, até o cara que só precisa da mensalidade, até o cara que pode pagar a faculdade. Tem de tudo lá. E faz os alunos serem muito melhores, crescerem naquele ambiente diverso. Então, é contra essa dificuldade que eu gosto de lutar, a desigualdade de oportunidade. Um projeto muito legal. E eu fico feliz que a gente falou sobre Brasil, sobre projetos e empresas importantes, mas eu queria saber um pouco mais sobre o homem por trás de tudo isso. Então, você até já mencionou, André, como que é ser pai de 2 filhos em Harvard, tem a sua filha mestrada na Universidade de Chicago. Quais foram os valores que foram importantes para você quando você estava crescendo, que você queria repassar para os seus filhos para garantir que eles tivessem a mesma garra que você teve ou tem?
Olha, a primeira coisa que eu aprendi, e tanto eu quanto minha mulher maravilhosa que está aqui, é você dar o exemplo. Eu acho que não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, o exemplo do trabalho, o exemplo que o trabalho constrói, que o trabalho dignifica, de acreditar que dá para fazer as coisas, de você entender o outro lado. Então, acho que dar o exemplo é um grande passo. Outra coisa cada um de nós tem uma história, né? E a turma morando aqui, né, vai para o Brasil nas férias e tal, e só viagem de econômica, né? Né? E ninguém reclama. Então, são pequenas coisas que você faz que consolidam os valores dos adultos que você quer formar. E não tem muito jeito, né? Você criar filho, você tem que ter atenção. Acho que não tem um dia que não passe que eu e minha mulher não falamos dos nossos filhos, né? Então, o que está aqui, o que está mais para a esquerda, mais para a direita, quem a gente tem que apoiar, sugerir, dar fazer uma observação, chamar uma atenção. E também uma coisa... E filho dá trabalho, né? A gente brinca, tanto eu quanto ela, a gente faz uma brincadeira que, para ter filho, o sujeito devia fazer um vestibular, né? Faz um psicotécnico, um vestibular, passou na prova, pode ser pai e mãe. Porque eu vejo cada coisa por aí que é incrível, né? Então, eu tive privilégio, eu fui criado pela minha mãe e minha avó. Minha mãe era filha única, eu era filho único do meu pai e da minha mãe. Eu tenho irmãos do segundo casamento do meu pai, bem mais novos que eu, que são muito meus amigos de vida adulta. Então, eu cresci numa família simples, mas muito responsável. E acho que esse é um dos valores que a gente passou sobre responsabilidade, sobre trabalho, sobre pé no chão, que eu acho muito importante. E não se iludam, né? Todos nós aqui sonhamos com muitas coisas, tenho certeza que todo mundo nesse auditório tem projetos maravilhosos. Agora, para quem for ter filho, nunca se esqueçam, é o projeto mais importante das nossas vidas. Queria falar um pouco sobre os últimos 10 anos, pedir um pouco da sua reflexão dos últimos 10 anos. 2015, você começou o ano aqui em Harvard, com a inauguração do Esteves Hall. Eu moro 1 minuto de lá, fico muito feliz de sempre poder visitá-lo. Bonito, né? Tem uns dizeres bacanas. Bem moderno, vale a pena visitar para quem está aqui. Então, você começou um ano nessa alta com homenagem aqui em Harvard, mas, obviamente, se tornou também um dos anos mais difíceis da sua vida. Agora, 10 anos depois, 2025, você está conosco, de volta aqui conosco. Seus filhos estão em Harvard, o BTG continua crescendo cada vez mais. Até o Fluminense venceu a Libertadores dessa vez. Quem diria? Você vê que o mundo é imprevisível, né? Então, como que você pensa sobre esses últimos 10 anos? Olha, eu acho... mais cedo teve um painel muito bom da Larissa entrevistando o ministro Gilmar, e ela fez uma pergunta sobre qual a qualidade ou a característica que ele via em pessoas especiais. Eu acho que se referindo mais ao mundo político, essa pergunta pode se dar em qualquer lugar ou para qualquer carreira. E uma qualidade que cada um de vocês aqui tem que ter para quem quer construir alguma coisa importante, e pode ser no setor público, na academia, numa empresa, como empreendedores, eu daria uma resposta muito clara naquela pergunta, que é a resiliência. Então, você pode ter muito talento, você pode ser um hard worker, agora, se você se abalar com aquilo que certamente vai acontecer, né? A adversidade ela vai acontecer, né? Se você trabalhar ainda em ambientes econômicos ou institucionais mais voláteis, ela pode ser ainda mais forte, né? Como foi esse caso. Agora, quem chega lá é quem tem a resiliência de passar por essas coisas,
ter serenidade, prender a respiração quando precisa, aguentar o frio na barriga quando precisa e cruzar os túneis que vão aparecer na vida de cada um de vocês. Infelizmente, isso faz parte. E eu não dou muita bola para esse negócio, não, você sabe, porque meio... Tem estudos científicos mais bem feitos sobre empresas com sorte, empresas com azar, o que funciona, o que não funciona, né? Acho que o Jorge não está aqui, mas o Jim Collins fez vários estudos, e o melhor livro para mim dele é Great for Choice, e onde cientificamente o cara prova que, essa empresa deu o maior azar, essa empresa é a maior sorte. Na verdade, não são esses valores que vão definir onde você vai chegar, não faz a menor diferença isso aí. Essa história, mas eu tenho um azar danado, olha, esquece. É claro que pegar um ventinho de cauda é melhor do que de frente, mas não é isso que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, eu evito qualquer determinismo, tem que ter essa resiliência. É que nem quando às vezes alguém reclama do governo A, do governo B, nossa, o governo fez isso errado, fez isso e tal. Eu falo lá no banco, eu tenho uma frase famosa, eu falo, gente, vamos ficar parando de reclamar? Quem precisa de governo bom é empresa ruim. Empresa boa vai com governo bom mesmo, governo ruim mesmo. Então, bola para frente. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que as adversidades vão acontecer e na carreira de cada um de nós, na vida de cada um de nós, e quem vai chegar mais longe é quem conseguir passar por elas sem se machucar, sem se traumatizar, sem recuar, sem tirar o brilho no olho. Então, não é fácil. E dependendo da experiência, também não é para qualquer um. Mas a resiliência seria a minha resposta para a tua pergunta, Larissa, que eu acho que é essa característica que eu vejo como denominador comum, né? Claro que se o sujeito fosse um político, ele tem que saber falar bem, né? Se o cara for um matemático, já não precisa dessa característica, né? Então, outro dia me perguntaram lá no banco que tinha uma bancada de engenheiros lá fazendo conta tal. Aí eu copiei uma frase que eu ouvi outro dia. Eu falei, não, a gente contrata muito engenheiro. Cara, mas por que não são administradores? Eu falei, olha, é mais fácil ensinar os engenheiros a falar do que os administradores a fazer conta. Então, cada um precisa de uma qualidade, mas eu destacaria a resiliência como o denominador comum que eu vejo em gente de sucesso em vários ramos. E uma coisa que você tocou no começo também, como a gente está com pouco tempo, será a nossa última pergunta. Mas eu não tenho hora, que eu já vi que a gente já estourou esse tempo aqui, mas eu não estou que nem o Armínio aqui. Tem depois um small group aí, né? Então, não vai ter mais. Não vai ser small agora. Vamos embora. Vai lá, Pedro. Pergunta aí o que você quer. Então, tenho duas perguntas. Vamos lá. A primeira, a gente nunca sabe o que vem por aí. A gente precisa ter resiliência. Queria perguntar para você, qual foi uma ou duas pessoas que te impactaram muito e te garantiram que você tivesse essa resiliência durante esse período, antes desse período, ao se preparar? Quem você diria foi mais influente na sua vida? Olha, eu acho, durante as fases de extrema dificuldade, a coisa que faz mais diferença na sua vida é o alicerce sólido. E não existe nenhum alicerce mais sólido do que a família. Então, as pessoas que fazem a diferença para mim estão aqui, sentadas aqui na frente, e que fizeram a diferença nos momentos mais desafiadores. E, como empresários, tem várias referências, né? O Jorge Paulo estava aqui mais cedo, e é um cara sensacional, que eu me inspirei várias vezes, tive o privilégio, ou tenho o privilégio de conversar com ele sobre vários assuntos, e você aprende com muita gente. Não necessariamente com alguém igual a você, ou alguém que você até julga melhor do que você. Eu aprendo com autoridades públicas, eu aprendo com sócios mais antigos, eu aprendo com sócios mais jovens, eu aprendo, às vezes, com um calouro que chega lá no banco e, de repente, fala uma frase diferente sobre um problema que, na verdade, expressa um novo ângulo, uma nova maneira de olhar. Eu acho que a coisa mais importante é você estar aberto ao aprendizado, porque o aprendizado está em qualquer lugar. Então, você está aberto ao aprendizado é que tem a ver com você. Você vai aprender fazendo qualquer coisa.
Eu adoro conversa, eu brinco que eu gosto de ouvir até conversa de bêbado, porque sempre tem alguma coisa que você pega, que você cresce, a experiência de alguém, o erro alheio, né? E uma outra recomendação nesse processo de aprendizado para todos vocês aqui é não tenham medo do erro. Né? Errar, só erra quem faz. Então, lidem bem com o erro. Né? Tem que errar do tamanho certo e aprender com o erro. Agora, o erro faz parte do processo de crescimento. E quem vai longe, erra. Erra, aprende, caiu, levanta, bola para frente. E o momento mais difícil do erro, vocês não se iludam, não é o dano do erro. É quando você olha no espelho e fala, pô, fui eu mesmo que fiz a merda. Então, eu nunca tenho medo de ter essa conversa com o espelho. Isso vai levar vocês mais longe, quanto mais sincera for essa conversa. Então, essa é a minha recomendação sobre aprendizado. É um ótimo conselho. Nesse tema de conselhos também, pensando em algo que você falou um pouco mais cedo, que era encorajando as pessoas a votarem, né? Muitas das pessoas aqui estão se formando esse ano, ou em breve se formarão. Grande parte do nosso público sempre são estudantes. Como que você é uma pessoa que ganhou muito com o Brasil, sofreu muito com o Brasil, continua morando lá, você poderia morar em qualquer outro país, escolheu e continua escolhendo estar no Brasil. Por quê? E também, por que as pessoas, os estudantes que estão aqui, devem voltar ao completar o seu curso? Olha, eu acho que essa coisa da pátria é uma coisa meio engraçada, né? Porque a gente cria um amor, né? pela sua região, aquilo é parte de você, né? E eu acho que o Brasil é parte de todos nós. E no fundo, o mais fácil é reclamar do Brasil, né? Quando eu vivi as maiores adversidades, assim, muita gente fala, pô, você tem que ir embora do Brasil, esquecer essa loucura aqui e tal. Eu pensei meio diferente, assim, né? Eu falei, pô, isso aumentou a minha responsabilidade em ajudar a transformar esse negócio num lugar melhor. Então, as empresas que a gente tem, obviamente o banco, eles obviamente precisam de um ambiente bom, eles precisam de um Brasil minimamente razoável. Né? Se o Brasil virar Argentina, o nosso negócio, por mais que a gente seja talentoso, vai piorar. Então, o Brasil tem que virar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos pré-2025, eu quis dizer. E isso, para mim, é uma missão. Então, eu gosto de conversar com autoridades, eu gosto de educar naquilo que eu posso educar, eu gosto de ouvir uma opinião diferente, eu gosto de fazer essa ponte, e acho que faço bem, para o Brasil. E você construir negócios é o que melhor ajuda uma nação a desenvolver. Não vamos pensar também que quem cria emprego e renda é o presidente da República, é uma política e tal. Claro, os governos criam condições para nós criarmos a riqueza e ser distribuída de maneira fair e solidária. Então, é esse Brasil que eu acredito que dá para construir. Então, eu sou absolutamente convencido que dá. E a boa notícia, olhando indicadores políticos, o nosso grau de indicadores econômicos, nosso grau de institucionalidade, por mais que a gente tenha frustrações, por mais que tenham problemas, por mais que tenha incertezas, como eu falei antes aqui, a gente andou para frente nesses últimos 30 anos. Né? A gente tem instituições fortes. Aqui o Procurador-Geral falou sobre isso, o ministro Gilmar falou sobre isso, eu assino embaixo. As instituições estão mais sólidas do que nunca. A gente sempre acha, mas podia ser mais para cá, o Supremo isso, aquilo, o Congresso isso, aquilo. Olha, os poderes não faltaram ao Brasil. O Congresso liderou as reformas importantes que eu falei ainda há pouco. A altivez do Supremo ajudou muito mais do que atrapalhou. Sempre tem erros, sempre tem problemas, sempre dá para fazer melhor, sempre tem excessos ou faltas. Então, eu convivo com isso numa boa. E as instituições vão amadurecendo. Então, que a gente mantém instituições fortes. E uma coisa que todo mundo aqui pode ter certeza, o sucesso do Brasil só depende da gente. A gente não precisa, os Estados Unidos, não sei o quem, agora a China, agora isso, agora tal. Não dá agora nada. Só depende da gente. E quem está aqui nesse salão pode fazer uma tremenda diferença. Por isso que eu estou conclamando aqui, quem está aqui em Harvard, por favor, volte para o Brasil. André, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, foi uma excelência. Gente, obrigado aí, tá bom? Excelente.